Olá, boa noite. Mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a visão espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é 14 de abril de 2025. Essa é a nossa 10ª reunião. Vamos falar de Jesus na Galileia, das curas que ele estava fazendo, e se der, vamos falar de Levi, né? Vamos tentar chegar lá. Como sempre, aquele esclarecimento que o nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. A gente não quer brigar com ninguém. A gente usa essas Bíblias aqui como referência. O texto principal é sempre da Bíblia de Jerusalém, o texto que eu posto é sempre da Bíblia de Jerusalém, mas eu uso essas outras duas Bíblias aqui como referências, porque elas têm, como é que eu vou falar? Elas têm umas anotações, umas notas de rodapé que são muito boas. Bom, além delas, eu uso aqui esse dicionário bíblico John Davis, um dicionário novo aí que eu consegui, o Manual Bíblico Halley, o Dicionário Bíblico Universal, que é um dicionário bíblico mais antigo que eu já tinha, e eu também estou usando esse livro aí, A Vida de Cristo, José Pérez de Urbelo, que é um exegeta que não é nem católico nem protestante, ele é um estudioso, um teólogo. E o site Logos, que é um site que tem várias Bíblias, em várias línguas, mas é protestante, evangélico, vamos falar assim. Mas ele tem bastante coisa interessante. Tem os dicionários bíblicos ali, tem umas enciclopédias, tem umas fotos, tem alguns comentários, tem a parte de arqueologia. É muito legal ali. Hoje a gente usa as obras básicas. Né? Hoje, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho do Céu e Inferno e do Evangelho segundo o Espiritismo, e da Gênese, e do Livro dos Espíritos. Vou falar quase todos, né? O estudo aprofundado da doutrina espírita. Vou usar muita coisa do livro 2, que é esse livro aqui, que tem uma abordagem muito legal. Também vou usar o Emmanuel, o Evangelho segundo Emmanuel, nessa coletânea aqui. Por exemplo, essa coletânea aqui, ele comenta Emmanuel, sabe aqueles comentáriozinhos, aquele livro do Emmanuel, que tem lá um versículo, ele comenta, são só versículos de Marcos. Então, eu uso aqui o versículo de Marcos que a gente está estudando, eu peguei aqui alguma coisa. Tá? Essas são as fontes que a gente vai usar nesses livros aí. E o Evangelho Redivivo, obviamente, que eu sempre coloco, vou usar a parte de Marcos também, e Sabedoria do Evangelho do Pastorino, o volume 2. Também vou pegar bastante coisa ali nele. Tá? Nossos objetivos hoje é a gente falar de curas diversas que Jesus fez. Vamos ficar bastante tempo na cura do paralítico, que é aquele texto que eu coloquei no grupo do WhatsApp para a gente ler primeiro. E vou falar da convocação de Mateus, Levi. Né? Mateus, Levi. Bom, então, o nosso texto começa assim. Né? Marcos, no capítulo 1, versículo 21. Né? Lá no finalzinho, ele deixa lá, deixa eu falar assim, no finalzinho não, no meio, né? Jesus ensina em Cafarnaum e cura um endemoniado. Então, o texto fala assim, entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga. Ali ele ensinava. Estavam espantados com seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A gente precisa aqui também se colocar a parte histórica, né? Porque era tradição, né, no sábado, de todo mundo ir para a sinagoga, e aí os escribas ou o chefe da sinagoga, rabino ali, convidava alguém da plateia para fazer um comentário, para ler um trecho do Antigo Testamento e fazer um comentário. E aí, interessante é que Jesus falava, né? Jesus chegou lá, leu um trecho e ele comentou, mas ele não comentou como o pessoal fazia, os escribas faziam. Pelo que eu entendi, os escribas falavam muito frase feita, né? Repetiam aquelas trechos, sabiam a Bíblia, o Antigo Testamento todo de cor, e ficavam falando aquilo. É aquela pessoa que fala só frase feita, né? Mas Jesus ensinava como quem tem autoridade, né? Era mais do que os escribas. Ele
ele trazia uma coisa a mais. Jesus interpretava aqueles textos sem ter sem ter participado da escola formal do judaísmo, né? Mas ele conhecia muito bem as escrituras e trazia ali um ponto de vista. Até hoje é tradição no judaísmo as pessoas lerem a, a, a Torá, né, e darem interpretação. Então eles falam assim, a Torá tem 70 interpretações, que você pode pegar um pedaço daquele ali e você pode dar ali 70 interpretações. Lembra que a gente falou quando a gente estudou lá no Antigo Testamento, né, que o texto ali ele era escrito sem as vogais e sem pontuação, né? O cara, o copiador, né, o escriba ali que copiava o texto, ele era pago por letra. Então ele copiava só as consoantes. O doutor da lei, a pessoa, o escriba que ia ler, ele tinha que saber qual era o significado da palavra que estava lendo ali para colocar uma vogal. E aí isso permitia que se houvesse várias interpretações do mesmo texto. Mas Jesus, então, né, falava com muita autoridade e deixou o pessoal ali bem impressionado. E aí, na ocasião que Jesus estava falando na sinagoga, tinha lá no local um homem possuído por um espírito impuro. Esse texto é literal, tá? É o espírito impuro, ou alguém fala, ninguém fala espírito obsessor, mas fala espírito impuro, né? E esse espírito impuro gritava, dizendo: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? O que acontece? O espírito impuro, ele percebia, né? Algumas Bíblias, eu achei aqui, algumas Bíblias falam assim, espírito do mal, né? Alguma coisa assim. Aí o maléfico, quando Jesus chega, o espírito, mesmo sendo um espírito inferior, era espírito, não era encarnado. E ele conseguia enxergar a luz de Jesus, né? Conseguia enxergar em Jesus o corpo espiritual dele também, não só o corpo de carne. E aí o espírito fala: que queres de nós? Vieste para arruinar-nos? Né? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Então o espírito impuro, né, descobriu quem é Jesus e começa a cobrar de Jesus, começa a dizer quem era Jesus. E Jesus não queria, naquele início, era o iníciozinho do ministério de Jesus, né? Então ele não queria ainda se revelar como o Messias na sinagoga, por exemplo, porque isso ia trazer já um processo judicial, vamos falar assim, né? Então Jesus não estava na hora ainda disso entrar tão forte. Aí Jesus, então, conjurou severamente: cala-te e sai dele. Então, o espírito impuro, sacudindo o obsidiado violentamente e soltando um grande grito, foi embora. Né? Essa pessoa, né, pessoa que estava possuída, vamos falar assim, pelo espírito impuro, que estava sendo obsediado, que já era uma subjugação, nos termos que nós espíritas usamos, quando já chega nesse nível, é uma comunhão muito forte entre o perispírito do espírito e o perispírito do encarnado, né, do espírito impuro, do obsessor e espírito encarnado. E quando Jesus fala para ele, vai embora, rapidamente, ele é um choque. Né? O espírito obsessor vai embora. E esse ato de desligamento fluídico, né, que existe ali, vamos falar das auras, ou da conexão que existia ali, né, e do desencarnado que subjuga o encarnado, provoca essa violenta agitação, né, sacudindo ele vai embora com um grande rio. Vai embora, e a pessoa, o obsediado, né, solta um grande grito. Nós
nós espíritas já vimos esse tipo de situação, né? Acontece em algumas situações em que uma pessoa está lá, possuída na reunião, chega na reunião mediúnica, né? Alguém recebe um espírito impuro, quando o espírito vai embora, né? Acontece isso. Né? Em algumas casas, na Umbanda principalmente, existe essa situação, né? Do espírito sacudir lá o médium, né? O obsediado, e aí quando o espírito vai embora, a pessoa obsidiada cai no chão e tal, dá um grito. Isso é uma coisa corriqueira. Uma coisa interessante, vamos continuar aqui. Aí todos se admiraram, perguntando uns aos outros: o que é isso? Um novo ensinamento com autoridade. Então Jesus chegou trazendo ensinamento com a interpretação do Torá e da Torá e dos profetas. Eu não sei o que ele leu, que não diz aqui o que ele leu. E depois ele faz ali um exorcismo. Existia, e ainda existem métodos religiosos de exorcismo. Métodos, por exemplo, na época ali de Jesus, né, existia um processo, era um ritual. Então, toda obsessão, todo exorcismo, vamos falar assim, né, desobsessão, ela tinha que seguir lá aquela regrinha, aquele receitinha de bolo. Mas não conseguiam, sempre. E Jesus, sem fazer nenhum ritual, simplesmente com a autoridade dele, manda o espírito ir embora. Né? Por quê? Ele tinha autoridade moral. Ele não precisa de todos os processos, não precisava conversar, você não sei o quê, chamar outros espíritos. Na reunião mediúnica, nós fazemos isso, né? O médium recebe lá um espírito que está obsediando alguém e a gente conversa com o espírito, tenta convencer a ele, aí a gente chama, né, os guias, né, os trabalhadores espirituais da reunião, eles vêm, conversam com aquele espírito em off, a gente não sabe, mas a gente, né, os médiuns que têm clarividência conseguem perceber que tem gente junto, e aí isso ajuda a convencer aquele espírito que está na hora dele mudar de coisa, de atitude e tal. Às vezes não consegue, às vezes o espírito vai embora e pronto. Né? E aí o médium fica mal, às vezes, aí precisa tomar passe, né, para poder se limpar dos fluidos deletérios daquele espírito que estava ali impuro. Né? E aí o texto continua. Imediatamente, né, a fama dele começou a se espalhar em tudo quanto é lugar, em toda a redondeza da Galileia. Então Jesus fazia, né, ensinava com autoridade e expulsava os demônios. Então, ele sai dali, é interessante, o texto continua, ele sai dali da sinagoga e vai para a casa de Pedro e André. Chega lá, a sogra do Pedro, quer dizer, o Pedro era casado, né? Tinha sogra. A sogra do Pedro estava muito doente, com uma febre. Estava de cama. E aí eles falam com Jesus, a minha sogra está de cama, tem como tu dar uma olhadinha lá? Aí, eu vou ler aqui o texto, né? A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Quer dizer, não, ele chegou lá, a sogra de Pedro estava de cama, prostrada, não conseguia sair da cama, com a febre danada. A gente, quando tem febre, né, fica mal. Naquela época não tinha Novalgina, não. Naquela época era só aguinha fria no paninho na testa. E aí? E curou, a mulher levantou e foi trabalhar. Né? Pulou e foi trabalhar. É o que a gente... Isso parece estranho, né? Mas, por exemplo, eu fiz uma operação, né? Fiz uma hérnia umbilical. No primeiro dia eu estava lá todo brocochô. No segundo, no terceiro eu já queria dirigir, já queria carregar peso, já queria dar uma passeada, porque a gente começa a se sentir bem, a gente já quer fazer as coisas, né? Já quer correr para lá e para cá. Isso é bastante interessante, essa situação aí. Mas é uma coisa bem corriqueira, né? Mas ele cura ela igual um passe. Ele deu um passe nela, segurou ela pela mão e, com o passe, curou lá o que quer que seja que estivesse causando a febre dela. Essa imagem é muito bonita, né? Mostra aí a cura de Pedro. Eu não consegui achar
autoria. Eu sempre boto, mas dessa vez eu não consegui. Bom, aí, depois disso, ele fez várias curas, né? O texto fala a cura da sogra de Pedro, aí tem, logo depois desse começou, ela pôde servi-los, tem assim, ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se à porta. Ele curou muitos doentes de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois ele sabia quem ele era. É aquela história. Não deixava que os demônios, né, que os espíritos impuros, os espíritos obsessores, anunciassem que ele era o Messias. Não estava na hora ainda. Então Jesus falava, cala a boca e sai, né? Basicamente é por aí. Porque não estava na hora, né? Aí depois, não deixava os coisas falar. Depois ele cura um leproso. A cura de um leproso. Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: se queres, tem o poder de purificarmos. Aí o texto que está aqui na Bíblia é irado. Estendeu a mão e tocou-lhe e disse-lhe, eu quero ser purificado. Mas na Bíblia de Jerusalém tem uma nota aqui que fala assim, irado significa movido de compaixão. Então seria Jesus, então, movido de compaixão, estendeu a mão e fala, eu quero, seja purificado. E logo a lepra o deixou e ficou purificado. Advertindo severamente, despediu-se logo, dizendo, não fala nada com ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu para que lhe sirva de prova. Então, Moisés, lá no Deuteronômio, no Levítico, determina que quando você está purificado na doença, você tem que pagar uns certos sacrifícios. Então, ele fala, vai lá na sinagoga e paga tudo que você tem que pagar de acordo com a lei de Moisés. Então, Jesus não vai contra a lei de Moisés. Aí, o que acontece? Só que o leproso, porém, assim que partiu, começou a falar para todo mundo, fui curado, estou curado. Começou a divulgar a notícia, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em nenhuma cidade. Permanecia fora, em lugares desertos. E de toda parte iam procurar. Então, Jesus não podia nem entrar na cidade. Quando ele chegava na cidade, chegou o homem que está curando todo mundo. Era uma comoção, né? Então, quem assiste aquele seriado, o The Chosen, né? Que é muito bom, obviamente tem um monte de liberdade poética ali, mas eu acho que o Dallas, que é o nome do diretor, ele é muito feliz nas escolhas que ele faz, e ele mostra essa situação, né, que o Jesus não consegue, ele tem que ficar escondido, porque senão é muita gente. Aí tem uma imagem, tem uma cena lá que ele monta uma barraquinha no meio do nada e fica aquela fila de gente ali. Quando termina, Jesus não consegue nem andar, nem falar com ninguém, de tanta gente que ele curou. Né? Ficou o dia inteiro, desde que o sol nasceu e depois que o sol se pôs, curando as pessoas. E esse The Chosen, quem entrar lá no site do The Chosen, que existe eu esqueci o nome, mas existe um site onde a gente pode pegar se a gente só botar o e-mail lá e se cadastrar, quando a gente entra no site, a gente tem acesso a uma conversa que o diretor, esse Dallas Bryce, ele tem com com 3 pessoas, com um rabino, com um padre e com um teólogo. E ele representa o protestante, porque ele é protestante. Então ele começa, o que vocês acharam dessa situação? Você já acha plausível? Aí começa a dizer, não, na época não era assim não, na época era diferente. E aí é muito legal, é muito interessante. O aplicativo é The Chosen mesmo, André. É The Chosen, né? Eu tô aqui procurando. The Chosen. É muito... um peixinho, são 2 peixinhos, eu acho, assim. Isso. Não é isso? É The Chosen, são 2 peixinhos, isso aí. Dá para ver toda a série lá, de graça, gente. Só se cadastrar. Muito legal. Aconselho. Bom, e aí tem a cura de um paralítico, em que ele fala, que é o texto que eu coloquei para vocês lá no WhatsApp. Então ele começa. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa. Ele sabia que ele estava em casa e ia todo mundo correndo atrás.
E tantos foram que se aglomeravam que já não havia lugar nem à porta. Anunciava-lhes a palavra, e anunciava-lhes a palavra. Vieram trazer um paralítico, transportado por 4 homens. E como não pudessem se aproximar por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava. Olha só que coisa, né? Tanta gente não conseguiu entrar no recinto, eles abrem o teto, né? E, tendo feito um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé do paralítico, disse para ele: Filhos, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que estavam lá sentados refletiram em seu coração. Por que ele está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam no íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leite e anda? Pois bem, para que sabeis que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados da terra, eu te ordeno. Disse a ele o paralítico: Levanta-te, toma teu leito e vá para a tua casa. O paralítico levantou-se e imediatamente, carregando seu leito, saiu diante de todos, de sorte ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Esse é o texto que eu botei lá no WhatsApp, né? Exatamente esse texto que eu li aqui. Então, esse texto, né, ele é bastante interessante, porque aqui tem 5 pontos assim, principais. Primeiro, o paralítico queria ser curado. Os amigos, imagina, o cara numa maca. Eles têm que subir no teto ali né? Olha só, tem que subir no teto, tirar as telhas, que não devia ser telha de barro, devia ser aquele teto de palha, né? Abrir tudo, levar lá a pessoa lá e descer com corda, porque a pessoa era tetraplégica. Não tinha cadeira de rodas. Quer falar alguma coisa, Cláudia? Não, encostei. Peraí. Então, há dificuldades que o doente e seus amigos tiveram que enfrentar. Então, a bênção da cura e a oportuna lição que do mestre fornece aos escribas em resposta das críticas que ele recebeu, né? Então, vamos lá. Vamos começar um por um. Dificuldades. Vieram trazer um paralítico, transportado por 4 homens. Aí essa fotinha aqui eu achei melhor, porque mostra o buraco lá mostra o buraco lá no teto, né? E eles descendo o paralítico de elevador, né? Com corda. Olha só que situação. E aí, como não pudessem se aproximar dele por causa da multidão, abriram o teto na altura do lugar onde ele se encontrava. E tendo feito um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. Então, assim, o paralítico, a gente pode dizer assim, era um espírito em expiação, né, que estava num corpo lá, entrevado. Ele estava resgatando erros do passado. Acho que a gente pode usar isso, considerar isso ponto pacífico, né? Ele tinha um sofrimento ali resignado, mas ele tinha amigos, né? Ele tinha amigos, né? E esses amigos, né, que eram caridosos, não mediram esforços para ajudar ele, né? Eram benfeitores. Vamos pensar nisso, né? Eram benfeitores e estavam ali para ajudar aquele espírito que estava espiando né, de forma terrível, né, de coisa muito dolorosa. Imagina naquela época uma pessoa ser paralítica, né? Ainda estava vivo, né? É até difícil você pensar isso, né? Então ele tinha 4 amigos que estavam realmente tomando conta dele, né? Esses 4, né? E é gozado que esses 4 amigos não têm nome. Eles são anônimos.
Ele não diz quem era, fulano, beltrano, cicano. Não era, não tinha nome. Eles eram anônimos. Eram pessoas que estavam ajudando de maneira anônima. E eles trabalhavam também em uníssono, eles trabalhavam coordenado, porque como é que vai descer ali o moço ali né? Olha aquela foto ali. Como é que ele vai descer aquilo ali sem deixar o paralítico cair no chão? Eles tinham que estar muito bem coordenados, né, para poder descer o paralítico ali. Eles trabalhavam em uníssono para garantir o equilíbrio, né? Sim, a gente começa a pensar nisso, quando a gente está encarnado, a gente passa por dificuldade, a gente sempre tem uns amigos que não se identificam, que estão conosco, que trabalham junto com a gente, né, em uníssono, fazendo de tudo para a gente não cair da maca, né? Eles dão um trabalhão danado, eles têm um trabalhão danado, e eles correm atrás, eles vão, né? Tem muita força para ajudar a gente. Então, essa luta, né, é uma luta regeneradora, o texto que o pessoal usa, né? A luta regeneradora. E a gente, para poder passar por uma expiação, resolver uma expiação, lá no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, né, no artigo 16, fala assim, Kardec fala assim, para você se livrar de uma falta do passado, você precisa de 3 coisas: expiação, arrependimento, expiação e reparação. Esse espírito que estava paralítico, ele já estava na expiação. Antes de encarnar, ele já deve ter se arrependido do que ele fez. A gente não sabe o que ele fez. E ele encarnou, ele já estava ali expiando, né, aquela situação. E outra coisa interessante também é que o paralítico, né, ele estando paralisado, né, ele mostra que a gente, às vezes, fica paralisado quando a gente está nos processos de reajuste muito duros, quando a gente está sofrendo muito, a gente fica paralisado e não corre atrás. Mas o paralítico, ele quer, né? Ele queria falar com Jesus, ele tinha vontade de falar, ele tinha que correr atrás. Ele não estava paralisado, não estava parado, né? E os amigos não se deixaram abater, correram atrás, né? Então a gente sempre, em todo o processo que a gente está, que a gente precisa de auxílio dos espíritos, os nossos amigos fazem de tudo para nos ajudar. Outra coisa interessante também é subir no telhado, né? O subir no telhado aqui não é igual aquele negócio que a gente fala, subir no telhado vai dar ruim. Não, aqui é subir, é ir para um nível mais alto, né? Os amigos eram espíritos superiores, vamos falar assim, ficaram no alto. E o que estava espiando desceu até o chão, né? E aí, o que desceu, né, os espíritos superiores, vamos falar assim, os 4 guias dele, os 4 amigos, estavam segurando a corda ali, tomando cuidado para ele não cair no chão. E aí trouxeram ele para o chão de maneira nivelada para que ele pudesse correr, pedir, né? Ele vai pedir, né? Ele vai pedir. E aí Jesus vai curar ele. Então, a abertura no telhado também pode mostrar uma abertura mental, né? A gente precisa abrir a cabeça. Quando a gente está sofrendo, a gente precisa abrir a cabeça no sentido da passividade, vamos falar assim, para que a gente receba as bênçãos do alto, a providência divina. Se eu ficar paralisado o tempo todo, ficar com o teto fechado, não vai rolar. Não vai dar certo. Então, o teto aberto também representa aí, né? Outra coisa interessante também é que vários processos de cura de Jesus envolvem a necessidade de uma subida. A gente precisa subir, alguém precisa subir. Ou Jesus tem que descer, né? Nas parábolas. Subir e descer é sempre subir para ir para um lugar espiritualmente mais elevado. E descer é vir para a coisa mais
material, né? Então, o que ele estava passando ali, né, é um caso muito claro de, vamos falar assim, de lei de causa e efeito. Ele tinha que resolver um problema. Quando Jesus vê a fé dele, né, ao paralítico, eu falo ao paralítico, filho, teus pecados estão perdoados. Por que Jesus falava isso, né? É a fé, a vontade e o merecimento. Lembra que eu falei semana passada? A fé do paralítico, a vontade dele, dos amigos de ajudar, e ele já tinha expiado. Por que Jesus cura ele? Porque ele já tinha passado por todos os problemas, né? Era um novo estado de alma que aquele espírito estava. Allan Kardec, na Gênesis, lá no capítulo 15, versículo, lá no item 15, capítulo 15, item 15, Kardec fala assim: se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer de Jesus, teus pecados estão redimidos, equivalia a dizer-te, pagaste a tua dívida, e a fé que agora possuis, elidiu a tua causa, que eliminou a causa da tua enfermidade. Conseguintemente, mereces ficar livre dela. Então, ele foi curado porque ele já podia, né? Já estava na hora de ser curado, né? Ele não estava curando ali, que é interessante, o corpo do paralítico. Primeiro teve que curar a alma, né? Porque ele já tinha expiado tudo que tinha que expiar. Então ele já tinha resolvido tudo que ele tinha que resolver com aquela dor toda que ele passou, então ele já podia ser curado. Porque Jesus não curava 100% das pessoas, né? No próprio The Chosen, né, tem umas situações ali, né? Acho que é o Tiago Menor, né? Que tem no filme, ele manca e ele fica perguntando por que Jesus não me cura, né? E aí, até agora, na quarta temporada, ele não foi curado, continua mancando. Mas isso não está na Bíblia, mas é interessante, é para exemplificar justamente isso aqui. Aí ele fala assim, continua o texto. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seus corações. Por que ele está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados a não ser Deus? Escriba sentado. Quantas vezes a gente senta nas nossas crenças, olha, eu acredito nisso aqui, e eu não vou sair daqui, eu não aceito nada diferente. Eu sento ali. Fulano, né, senta no problema e fica, em vez de resolver o problema, senta. Né? A gente, assim, a pessoa que se dedica muito esforço para superar as suas más tendências, as suas imperfeições, ela bate de frente com o seu próprio eu, ela corre atrás, né? Isso quem pode me ajudar aí é a Ivana, ela que estuda muito isso. Né? A gente, quando trabalha o eu, né, é a chance que a gente tem de sair, de deixar de ficar sentado, correr atrás. Né? Já naquela história de abrir a cabeça, abrir o telhado, deixar a gente ter acesso a isso. Né? Então, assim, não é fácil a gente... também não vou falar isso. Não é fácil a gente, de uma hora para outra, fazer a tal da reforma íntima, né? Porque nós espíritas fazendo palestra e falando assim, tem que fazer reforma íntima. Gente, se fosse fácil... Né? Eu sempre dou esse exemplo da pessoa que é obesa. Né? A pessoa que é obesa chega no médico e fala assim, olha, doutor, eu sou obesa. Ah, não tem jeito, você tem que parar de comer besteira. Eu falei, mas, cara, isso ele sabe. Ele precisa de alguma coisa. Né? Hoje em dia tem medicamento, tem operação, tem anel, não sei o quê. Porque a pessoa sozinha não consegue. Ela precisa de um auxílio externo, ela precisa de alguma coisa. Então, não é fácil a gente tirar essas coisas que estão sentadas na nossa mente, as nossas crenças. A gente acredita nas coisas e pronto, não aceita nada. Né? Nada diferente. Né? Eu vou falar assim, a Ivana estava me contando que uma situação em que as pessoas estavam lá escolhendo
um livro para estudar. Aí alguém falou, não, esse livro aqui não é bom. Não é bom porque o autor é isso, não é aquilo. Eu falei, gente, qual o problema do autor? Se o texto for legal, se o texto for interessante, né, se aquilo ali for uma coisa elevada, a pessoa, porque o autor era legal nessa época, depois ele virou outra coisa, ele não é mais espírita. Daí, qual o problema? Né, se o texto for bem feito, eu posso não gostar, mas eu não posso falar que porque o autor deixou de ser espírita, a gente não pode mais ouvir, né? É igual falar assim, música espírita. A gente não pode cantar música não espírita, né? Nós podemos cantar música não espírita, desde que não seja música que seja, né, pornográfica, que fale alguma coisa que a gente não queira, que violência, ódio e tal. Mas existem músicas que são pagãs, vamos falar assim, que são lindas, maravilhosas. Trazem. Uma vez eu fiz uma palestra no Allan Kardec sobre aquela música Imagine, do John Lennon. Se você traduzir aquela música, né? Imagine todas as pessoas vivendo num lugar em paz. Imagine que não existe, que a gente pode ficar num lugar onde está tudo bom. Ele está falando do nosso lar. Ele, para ter aquela música, ele sonhou com o nosso lar, só que ele não sabe o que era e fez aquela música. Né? Um lugar onde ninguém morre, um lugar onde ninguém precisa morrer. Ele está falando do nosso lar. É só a gente olhar as coisas com outros olhos, né? Então, a acomodação dos escribas que estavam ali sentados representa, né, os sentados representam a nossa acomodação nos nossos problemas. Aí Jesus, percebendo, né, o que ia no espírito, em espírito, o que ia na cabeça deles, disse: por que pensai assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Né? O tempo de expiação dele já tinha acabado. Então ele podia dizer, levanta e anda. Mas uma coisa bastante interessante, né? Essa expressão levanta também está mostrando os caras, né? Os escribas estavam sentados, o paralítico estava deitado e ele fala, levanta e anda, né? Corre atrás, você vai ter oportunidade de correr atrás, você vai ter oportunidade de ir para outro lugar. E Jesus ainda fala assim, né? Por quê? Ele está falando da lei de causa e efeito. Né? Os teus pecados foram perdoados. Levanta e anda. Vai atrás. Né? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Olha só. Por que ele falou toma o leito? Ele não podia largar o leito para lá e ir embora? Já não vai mais precisar daquilo, ele já não é mais paralítico. Leva o leito e vai embora. Por quê? O que a gente sofreu no passado, as coisas que estão no nosso íntimo, continuam com a gente. Né? E aí mandou ele ir embora, mas leva o leito, porque tudo que errado que ele fez no passado está simbolizado naquele leito ali. Todos os pecados, vamos falar assim, do passado, estão ali. Né? Então, a palavra leito, toma o teu leito, mostra que é importante a gente transportar com humildade, né, as experiências que a gente viveu, né, até a ponto que a gente chegou. Né? A gente passou por um pouco de amassou. Isso está dentro da gente. Tudo que a gente sofreu faz parte de nós, nessa vida e em outra vida. E aí ele fala, né? Vai para tua casa. Né? O que é a casa? Né? Vai para tua casa, vai pensar nisso. Né? Volta para tua casa mental e tenta manter sempre a conexão no alto. Né? Os amigos, ele já não fala mais sobre os amigos. Né? E aí o paralítico, né? Se levanta imediatamente, carregando o leito saiu diante de todos. De sorte ficou todo mundo. Aí essa interpretação é bem legal, né? Porque o leito aí que ele está falando são as experiências que a gente viveu. Na verdade, é o aprendizado. Então, se tu largar aquilo, tu não pode largar aquilo para trás, né? Tem que levar tudo junto. E a gente, né, assim, e o que ele superou é mérito, é aquisição.
tudo que a gente supera com o sofrimento, né? Lembra que eu falei lá, né? Arrependimento, expiação e reparação, tudo que a gente sofreu, né, e que a gente superou, vira a aquisição do Espírito. E aí o Espírito, porque ele já expiou aquele problema, ele já aprendeu o que quer que seja que ele fez no passado, aquilo ele já entendeu, porque ele já se arrependeu lá no passado, antes de encarnar, ele encarnou, passou pela expiação no corpo físico, e aí ele já tinha sofrido, Jesus nem percebeu lá, que já tinha cumprido o tempo o tempo de prisão, vamos falar assim, e aí liberou ele. E aí ele já pôde pegar aquelas coisas do passado, que continuam com ele, e ir embora para casa. Né? Isso é bem interessante. E aí o pessoal fala, olha, né, Jesus fala, né, o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados na terra. O Filho do Homem é Jesus. Né? E se a gente começar a olhar sobre isso, né, o Jesus, né, que a gente segue, né, a música do início, a gente coloquei a súplica a Jesus. Né? Por que a gente sempre fala súplica a Jesus, a gente estuda Jesus, está sempre atrás de Jesus, pedindo Jesus o apoio? A gente pede, mas tem que correr atrás. Todo mundo tem os amigos que vão fazer de tudo para abrir o telhado, né? Para abrir nossa cabeça. Quando a gente saiu do plano espiritual, né? Imagina, a gente está no plano espiritual, que é lá no telhado. A gente tinha que descer paralítico ele. Abriu o telhado, os amigos desceram ele com uma cordinha, ficaram tomando conta. Ficaram lá em cima no telhado. Mas viram ele descer para a terra. Né? E aí ele passou pela expiação e já podia resolver o problema dele. Já podia sair andando. E Jesus fala, toma o teu leito, fica com ele, guarda, lembra daquilo tudo. A gente sempre lembra. Tudo que a gente fez no passado está guardado na nossa memória perispirítica, né? A gente fica lá no nosso corpo espiritual. Aquelas coisas que a gente fez no passado estão mais marcas lá, mas quando a gente supera, essas marcas viram aquisição e o nosso espírito brilha com mais força, né? Fica mais forte. Né? Então, o paralítico se levanta, vai embora e o pessoal fica todo glorificando a Deus. Então, esse aqui é o texto da cura de Jesus. O texto de Marcos, ele continua e vai falar do chamado de Levi. Então, está assim. Ao tornou-se a sair para a beira-mar. E toda a multidão até ele ele ensinava. Ao passar, ele viu Levi, filho de Alceu, sentado na coletoria. E lhe disse, segue-me. Ele levantou e foi. Mateus, Levi, ele era um publicano. Ele era um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos cobravam imposto para Roma. Ele era um judeu que cobrava imposto para Roma. Então, isso, para os judeus, era considerado uma traição à pátria. Né? E eles passavam do lado dos publicanos, viravam a cara, se não cuspiam do lado. Eles tinham muita raiva, né, dos publicanos. Jesus vai me falar isso. Né? Viu o Levi ali e fala, segue-me, para o publicano, para aquele que é como é que eu vou falar assim? Um inimigo. Né? Um inimigo do povo judaico, porque ele estava ajudando ao conquistador. Imagina só, você é conquistado, os romanos chegam, conquistam o teu povo, te cobram impostos, não te dão liberdade de você fazer, né? Aquele monte de coisa que você queria fazer, tudo você tem que dar satisfação para os romanos, você não manda na tua terra, quem manda são os romanos. Né? No filme, no seriado do The Chosen, tem uma situação lá que Jesus está andando com os discípulos, né? Chegando na cidade, eu não me lembro qual, aí vem uma tropa lá de romano, numa encruzilhada. Aí os romanos param e entregam para os discípulos para eles carregarem toda a mochila, o capacete, tudo que era pesado que os soldados romanos estavam carregando, dá para os como é que chama?
os discípulos carregarem, né? E aí eles vão carregando até uma certa outra bifurcação, que Jesus e os discípulos iam para um lado e os soldados iam para outro. Quando chega naquele lugar, naquele ponto, os soldados pedem, não, me dá aqui, não precisa mais carregar não, porque Jesus foi conversando com eles, né? Eles carregando o peso e Jesus conversando com os soldados. Aí os soldados já ficaram cada vez mais sem graça. Quando chegou ali, não, Jesus falou, não, vocês trabalharam, vocês andaram, vocês estão muito cansados, nós temos muita energia, nós vamos te ajudar. E aí, quer levar até o ponto final, desviando do próprio caminho para ajudar. Então, de novo, né, Jesus mostrava que a gente precisa ajudar, mesmo que seja um inimigo teu. E aí ele chega, né, fala assim, segue-me. E o coisa levanta e vai. Não dá, não rola. Não dá para fazer isso, não dá de jeito nenhum. Bom, mais para frente, continuando no mesmo texto aqui, Jesus continua. Ele foi comer na casa de Levi. Levi faz um banquete, Levi era rico, porque naquela época o cobrador de impostos ele tinha direito a ficar com uma parte de tudo que ele cobrasse. Inclusive tem uma parábola que fala sobre isso, que o pessoal fica meio confuso, mas era normal. O pagamento do publicano era ficar, do cobrador de impostos, ficar com uma parte dos impostos. Ele tinha que dar para Roma X e ele podia, qualquer coisa que ele decidisse, ele podia ficar para ele. Então, o Levi, né, era rico. E aí estava sentado à mesa, na casa de Levi, Jesus, né, sentado à mesa, e muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e seus discípulos. Publicano e pecador, mesma coisa, né? Pois eram muitos os que seguiram. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele, que isso? Ele come com os publicanos e os pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Olha só que situação. Então, Jesus mostra, né, por A mais B, né, exemplificando a situação, não dá para ter preconceito. Não faz sentido você ter preconceito. O nosso objetivo, né, é sempre, o nosso objetivo é sempre ajudar e fazer o bem. Né? Fazer o bem, como é que fala assim? Sem olhar quem. Outro dia eu estava vendo um seriado desse um episódiozinho desse de seriado de médico, né? Aí tinha lá uma pessoa muito doente. E aí, quando ela chegou lá no hospital, o médico que ia atender ela era negro. E aí a pessoa lá não queria ser atendido por um negro, mas gozado. No final das contas, foi o negro que salvou a vida daquele doente, né? É muito interessante, porque a gente... Eu, por exemplo, eu não pensaria duas vezes. Quem vai me ajudar é você? Não tem problema. Você vai me salvar? É você. A gente, às vezes, fica com preconceito, né? Médico, então, né? Esse médico aqui é muito novinho. Gente, a gente sabe o que o médico estuda? Sabe o que ele precisou fazer? Né? Qual é a prática que ele precisou ter para chegar naquela situação? Né? Existem os médicos que estudam muito, trabalham muito. Né? Do mesmo jeito que os engenheiros também estudaram muito, que os advogados estudaram muito, que os enfermeiros estudaram muito, né? Que, sei lá, que os contadores estudaram muito, que os jornalistas estudaram muito, todo mundo estuda muito para conseguir lá o seu grau. O marceneiro, o mecânico de automóvel, eu não consigo consertar um carro, eu preciso de alguém que conserte o carro para mim. Né? E porque aquela pessoa que vai consertar o carro estudou, fez curso, tem ferramenta. Então, assim, não faz sentido a gente ter preconceito. Outra coisa interessante sobre esse texto aí, né, esse segue-me, né? Jesus, quando chega, Jesus falava para os apóstolos assim, larga as tuas redes e me segue, vamos ser pescadores de homens, né? Aí, pumba. O paralítico se cura, levanta e sai andando. O Paulo de Tarso, por exemplo, né,
estava indo para... Ai, Raquel, me ajuda aí. Estava indo para Damasco, Jesus aparece lá para ele, ele cai do cavalo, do cavalo, fica cego, e ele vai lá procurar Ananias. Ele vai. Toda vez que Jesus toca alguém, ele incita uma ação, né? É um movimento, é seguir, é largar as redes e me seguir, é deixar tudo e ir lá para Damasco. Jesus exige da gente ação, porque a gente não faz sentido a gente ficar sentado aqui estudando, e esperar que Jesus bata na porta. Será que se eu souber a Bíblia de cor, souber as obras básicas de cor, só falar coisa boa, eu tô salvo? Ou será que eu preciso de ação? Será que eu preciso seguir Jesus? Seguir Jesus em que sentido? Seguir Jesus na ação, né? Seguir Jesus e correr atrás. Não ficar sentado igual os escribas, pegar a maca, né? Depois que eu saí da paralisia dos meus erros do passado, pegar a minha maca e andar para frente, ir para casa. A gente né? Jesus veio para a gente mostrar para a gente que o momento é de renovação, sempre. Não é agora que a gente está passando pela regeneração da terra, não. Jesus sempre trouxe o momento de renovação. A Páscoa está chegando aí, né? Momento de renovação. O que significa a Páscoa? Muito rapidamente. A Páscoa comemora a saída dos judeus da escravidão. E como é que era a refeição da Páscoa, né? A ceia pascal? Eles tinham que comer um pão ázimo, que não tem fermento, que faz rapidinho, comer comida crua, tem que comer já com vestido, com a cinta no lugar, de sandália na mão. Por quê? Igual quando a gente se come, não come andando, né? Come correndo, porque para sair da escravidão tem que ser rápido. Porque ninguém quer ficar parado na escravidão. Ninguém quer ficar sentado na ignorância, nas suas, como é que se diz? Suas convicções atrasadas. Ninguém quer continuar sendo paralítico. A gente precisa pegar a nossa maca e andar. Precisa levantar e ir em frente. Esse é que é o nosso objetivo. Não dá para ficar sentado aqui esperando que Jesus vai bater na porta, vai tocar a campanha lá embaixo. Blim, blom, quem é? Aqui é Jesus, vem falar contigo. Não rola. Não é assim que funciona, né? Eu é que tenho que correr atrás, e muito, para que um dia eu possa ter condições de chegar e, né, daqui a algumas encarnações, vou ter condição de chegar e conversar com Jesus pessoalmente. Por enquanto, a gente conversa com os seus enviados, a gente conversa mentalmente, obviamente, com Jesus, a gente eleva o nosso pensamento a Jesus, né? Quanto mais fé, merecimento e vontade a gente tem, mais alto vai a nossa súplica, e cada vez e esses espíritos que estão lá levam o nosso recado para Jesus e vem nos ajudar, né? Abrindo o teto e segurando as cordas para que a gente possa, aqui na Terra, né, sair da paralisia.